Entre no canal, assista, dê o like e se inscreva. Nos ajude a continuar a criar este tipo de conteúdo para vocês. Agora vamos à história. O Vagão dos Condenados. Meu nome é José Carlos, tenho 50 anos, sou morador do Rio de Janeiro. O que vou contar para vocês aconteceu há 30 anos. Eu nunca comentei com ninguém, pois com certeza me chamariam de louco. Na época eu tinha 20 anos, estava fazendo um curso no Senai na parte da manhã. E trabalhava como aprendiz em uma gráfica das 14 às 22 horas no centro da cidade. Como meu dinheiro era curto, eu pegava o trem, que era mais barato, de volta para casa. Eu morava em Senador Camará, depois de Bangu. A viagem de trem levava quase 2 horas. Minha mãe sempre dizia que eu tomasse cuidado, que era muito perigoso à noite. Eu dizia para minha mãe que o Rio é perigoso em qualquer horário. Ela pedia: se benze e vai com Deus, meu filho. Eu, sem levar muito a sério, dizia sorrindo: está bem, mãe. Era início de semana, na verdade, uma terça-feira. Fui para o curso como fazia todos os dias e depois fui para o trabalho. Larguei como de costume às 22 horas e corri para a Central do Brasil. Eu pegava o último trem sentido a Santa Cruz. Nunca gostei de sentar no primeiro e nem no último vagão. Eu ficava sempre nos vagões do meio. Como era o último trem, não estava cheio. Saía vazio e ia enchendo ao longo do percurso. A noite estava tranquila, céu limpo, temperatura agradável. O trem saiu da estação da Central do Brasil às 22 horas e 50 minutos. Saiu lento, bem devagar, deslizando sobre os trilhos e desvios. Dentro do vagão que eu estava, havia poucas pessoas. Eu estava sentado no fundo do vagão, lendo a apostila do curso para passar o tempo. O trem parou em São Cristóvão, e a próxima parada seria em Engenho de Dentro. A viagem transcorria tranquila, gente entrava, gente saía. O trem parou em Madureira e entraram várias pessoas. Depois, seguiu para Deodoro. Da estação de Deodoro se pode ir para outro ramal, como o de Japeri. E muita gente que estava no trem, desceu em Deodoro para pegar o trem para Japeri, fazendo com que o trem que eu estava ficasse vazio. O trem seguiu viagem para o ramal de Santa Cruz. Ao passar pelo desvio, as luzes do vagão começaram a piscar. A velocidade do trem aumentou radicalmente. O trem sacudia e balançava de um lado para o outro. Eu me segurava onde desce para não cair devido aos solavancos. Olhando pela janela, eu não reconhecia os lugares por onde o trem estava passando. Eu fazia aquele percurso todos os dias. A escuridão do lado de fora assustava, as casas e luzes eram distorcidas. As ruas eram desertas, era um lugar estranho. Dentro do trem, as luzes continuavam a piscar freneticamente. E o barulho de coisas quebrando, algo sendo arrastado. Tudo estava muito errado. Dentro do vagão estávamos eu, um senhor e uma mulher. A mulher assustada correu e sentou ao meu lado. O senhor fez o mesmo. Nós nos olhávamos sem entender nada. A coisa ficou pior, muito pior. As luzes do vagão se apagaram. Uma escuridão intensa tomou conta do ambiente. Descargas elétricas vinham de fora, disparando flashes fantasmagóricos dentro do vagão. Da escuridão surgiram formas bizarras. Pareciam pessoas, ou o que já foram um dia. Todas deformadas, sem pernas, sem braços. Com partes do corpo esmagadas, formas calcinadas. O barulho era ensurdecedor, gente gritando, batendo nas paredes do vagão, xingando, berrando blasfêmias a Deus. A toda hora nos ameaçavam, nos olhavam com ódio. O espectro de uma velha se aproximou e disse: se viaja no vagão tem que pagar, nada é de graça. Nós continuávamos sem entender o que estava acontecendo.
Estávamos no meio do pandemônio, reféns daquela horda de espíritos malignos. Eles faziam coisas repulsivas, vomitavam, escarravam, cuspindo para todos os lados. O cheiro de coisa podre infestava o vagão. A essa altura todos nós esperávamos que algo ruim nos acontecesse. Então, todas as criaturas se amontoaram nas paredes do vagão. Se espremendo, podíamos ver o pavor nos seus olhos. O corredor do vagão ficou vazio. Toda a gritaria e algazarra cessaram. O silêncio tomou conta do lugar. Não ouvíamos nem o som das rodas do trem nos trilhos. Foi como se parássemos no tempo. Ouvimos um som que vinha de longe, pareciam batidas. Começamos a sentir um cheiro forte de enxofre e coisa podre. O cheiro empesteou o vagão. O som das batidas agora eram mais fortes. Vinha do piso do vagão, parecia patas de um animal pisando no piso. Da escuridão pudemos ver surgindo, 2 olhos vermelhos como brasa. Uma criatura enorme se revelou das sombras. Não tinha pés, tinha patas como as de um cavalo. Ele estava vestido de preto, com um chapéu negro sobre sua cabeça. Seu olhar maligno e sua atitude intimidadora ameaçavam os espíritos, que se entulhavam pelos cantos. A criatura olhava com desprezo para as almas amontoadas. E depois nos olhou, com um sorriso sem mostrar os dentes. A feição do seu rosto era maligna. Ali havia raiva, repulsa e maldade. Da sua mão surgiu um chicote de lavas. A ponta do chicote era a cabeça de uma serpente em chamas. Ele começou a chicotear as pobres almas, que gemiam, pediam clemência, imploravam ao demônio que parasse. O ditador do inferno continuava a chicotear, como se tivesse tangendo o gado de forma cruel. Aos poucos os espíritos foram se afastando, sendo engolidos pela escuridão. A criatura se virou para ir embora. Então parou, olhou para trás. E dessa vez soltou uma gargalhada. Seu sorriso ia de orelha a orelha. Um sorriso malicioso e debochado. Com o andar e o poder do mal sobre a terra. Ele se virou, andou e sumiu no escuro tenebroso. As luzes do vagão voltaram. A mulher começou a se benzer. O homem balbuciava palavras incompreensíveis. Eu olhei para fora da janela. E para o meu alívio reconheci a estação. Era a estação de Realengo. O trem parou, a porta se abriu. Ninguém entrou, ninguém saiu. O trem parou em Padre Miguel. A mulher desceu apressada murmurando alguma coisa. O homem desceu em Bangu, assim como a mulher, desceu apressado. Eu cheguei à minha estação, Senador Camará. Tinha um caminho longo a seguir. Minha casa era distante da estação. Caminhei pelas ruas vazias do bairro, fazendo um esforço tremendo para esquecer o que vi. Eu apressava o passo a cada esquina que passava. Cheguei em minha rua, era mal iluminada. Eu morava na última casa da rua. Na verdade, a rua que eu morava fazia divisa com a Vila Kennedy. O fim da rua dava para 2 morros que criaram uma trilha. Eu segui caminhando pela rua, passei por uma curva. Estava a 50 metros da minha casa. Quando faróis iluminaram a curva, eu senti um frio correr a espinha. Pensei, era tarde da noite, a rua deserta. Então decidi rápido. Vi um portão semi-aberto em uma casa. Corri e me escondi atrás do portão. Passaram 2 carros, foram até o fim da rua, na trilha. Minutos depois ouvi disparos. Apavorado, fiquei onde estava. Ouvi o ronco dos motores se aproximando. Os carros passaram lentamente. Pude ouvir vozes que vinham de dentro dos veículos. Os carros viraram a curva e sumiram. Saí de trás do portão e andei depressa para casa. Levei um susto enorme.
3 homens vinham em minha direção. Assim como eu, eles se assustaram ao me ver, na verdade correram apavorados. Eu parei e olhei os homens fugindo. Abri o portão da minha casa. Ia entrar, mas alguma coisa, talvez a curiosidade, me fez ir até o lugar de onde os homens tinham vindo. Ao chegar ao lugar, o que vi me fez tremer de medo. Havia 3 homens mortos crivados de bala. E eram os mesmos homens que passaram por mim. Eu me virei para voltar para minha casa. Parei horrorizado. Na minha frente estava o demônio do trem. Ele em tom de deboche disse: "Gostou do que viu? Acostume-se. Você não é um condenado, ainda. Por enquanto, será aos meus olhos nesse mundo podre. Não precisa temer a morte. Até que um dia eu decida." Eu ia dizer alguma coisa, mas ele me interrompeu dizendo: "Não é negociável, meu caro." Então desapareceu diante dos meus olhos. Fui para casa, sem fazer perguntas, sem lamentar. Vivo um dia de cada vez. Vejo mortos, mas só os condenados. Eles me olham, vejo pavor nos seus olhos. Alguns se aproximam, tentam negociar, mas com o destino traçado, correm em desespero para não sei onde. Aceitei meu destino, sou os olhos do carcereiro do inferno. Espero que o presídio eterno não seja o meu destino futuro. Lembro das palavras de minha mãe. E hoje respeito mais que tudo. Naquela noite, dentro daquele vagão, algo mudou. Agora mais do que nunca, creio que existe algo além desse mundo. E se existe o mal, com certeza existe o bem. Que o bem me resgate e eu siga em paz pela eternidade.